Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Felipe. Bem-vindos ao meu canal. Hoje continuaremos o estudo da Ordem Social, título 7 da Constituição Federal. Esse é o estudo da Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Ela altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. Paramos no parágrafo 20. Parágrafo 20 diz que é vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangido todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. Parágrafo 22 diz que é vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre os outros aspectos, sobre requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência, modelo de arrecadação e aplicação e de utilização dos recursos, fiscalização pela União e controle externo e social, definição de equilíbrio financeiro e atuarial, condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária, que trata o artigo 249, para a vinculação a eles dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mecanismos de equacionamento do déficit atuarial, estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência, condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta e indiretamente, com a gestão do regime, condições para adesão a consórcio público, parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços, auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notoriais e registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso de determinar a remoção ou a disponibilidade de aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. Para o terceiro, lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal, que forem parte da instituição de previdência social assegurada, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. 3. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade de aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. A União, os Estados, Distritos Federais e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensão. Para o primeiro A, quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Para o primeiro B, demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União dos servidores públicos ativos, dos aposentados e pensionistas.
Parágrafo 1º C. A contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 1º B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e durará por um período determinado, contado da data da sua instituição. Na forma estabelecida na lei complementar de que trata o parágrafo 22 do artigo 40, a utilização de recursos de regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no artigo 249 para a realização de despesas distintas, o pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento. 13. A transferência voluntária de recursos, a concessão de avaias, as garantias e subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios, na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento do regime próprio da Previdência Social. Diversidade da base de financiamento, identificando-se em rúbricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da Previdência Social. Os trabalhadores e os demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de Previdência Social. As contribuições sociais previstas no inciso 1º do caput desse artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização extensiva de mão de obra, do porte de empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas nas linhas B e C do inciso 1º do caput. Serão vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais que tradam a linha A do inciso 1º do caput. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal, exigida para sua categoria, segurado ou agrupamento de contribuições. Artigo 201. A Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de previdência social, de caráter contributivo e de filiação obrigatório, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá-se à forma da lei. A cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. É vedada a adoção de requisitos ou